E aí, tudo bem? Bora estudar a Bíblia? Passando aqui para deixar uma mensagem para a nossa meditação, para a nossa reflexão. E eu estou dizendo, baseado na palavra de Deus, o porquê eu guardo o Santo Sábado. E hoje eu quero me basear no livro do Apocalipse, no capítulo 12 e o verso 17. E aqui eu quero tirar uma lição muito importante, porque eu guardo o Santo Sábado. E diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, Satanás, ele está irado com um grupo de pessoas. E é notório, dentro desta palavra, o porquê que Satanás está irado, qual o motivo, qual o objetivo, o porquê Satanás está irado com esse grupo de pessoas. Ele está irado com esse grupo de pessoas porque esse grupo de pessoas, eles têm um princípio muito importante. Esse grupo de pessoas, eles têm um princípio inegociável, irrevogável. Esse grupo de pessoas, eles não, vamos se dizerem assim, ele não se retrocede, ele não cede quanto aos princípios da palavra de Deus, eles não se retrocedem aos princípios estabelecidos por Deus. Satanás, ele está irado com esse grupo de pessoas, porque esses grupos de pessoas, eles baseiam a crença dele na Bíblia, na palavra de Deus. O inimigo de Deus, ele está irado com esse grupo de pessoas, porque essas pessoas, eles têm uma característica muito forte, baseado dentro da Bíblia. Característica essa, a guarda do Santo Sábado, a fé no Senhor Jesus, a salvação no Senhor Jesus e os frutos dessa salvação que essas pessoas têm em Cristo Jesus, os frutos são a obediência dos mandamentos de Deus. Fica notório, fica fácil saber alguém que está salvo, porque alguém que está salvo, os seus frutos são o que mesmo? A obediência aos mandamentos do Senhor. Então, esse grupo de pessoas, eles têm um princípio, eles não negociam, eles não se revogam. É fácil aqui notar, irou-se o dragão aqui é Satanás, contra a mulher aqui é a igreja, e ele foi pelejar com o restante, os que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, é uma minoria, é um restante. Ele está irado com a descendência, um restinho. E o que mesmo que esse grupo faz, o que mesmo que ele faz, o porquê que o inimigo, Satanás, está irado, porque os que guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus estão onde mesmo? Lá no Velho Testamento, especificamente lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3 em diante, o verso 8 até o verso 11, está ali o Santo Sábado. E então o inimigo de Deus, ele está irado com um grupo de pessoas, porque esse grupo de pessoas, eles têm um princípio, eles não se revogam, eles não cedem, eles obedecem esse princípio. E por isso que eu guardo o Santo Sábado, porque o inimigo de Deus, ele está irado com aqueles que têm princípios, com aqueles que guardam os mandamentos de Deus, obedecem os mandamentos de Deus. Porque falar que é salvo em Jesus, isso é fácil. É fácil dizer que tem Jesus. Agora, para dizer que tem Jesus, a prova disso tudo está na obediência. Se não haver obediência, a pessoa pode estar equivocada de que ele está em Jesus. A pessoa pode estar equivocada até mesmo que ele tem salvação. Então, o inimigo de Deus, ele está irado com os que guardam os mandamentos de Deus.
E os mandamentos de Deus estão lá no Velho Testamento. E os mandamentos de Deus é repetido aqui, em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. O inimigo de Deus, Satanás, ele está irado com esse povinho, cujo o motivo por que o Satanás está irado com esse povinho, com esse restante, é uma minoria, porque eles guardam o Santo Sábado. O Santo Sábado é o único mandamento que prova Deus como Criador. Por isso que eu guardo o Santo Sábado, eu vou continuar guardando, obedecendo, porque eu creio e entendo na Bíblia que o sábado é o quarto mandamento dentro da lei de Deus. E através do Santo Sábado, eu posso provar que Deus é o meu Criador. Que o Senhor Jesus nos abençoe de forma toda poderosa, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Eu vim aqui te desejar a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e deixar uma palavra para a nossa reflexão, para nós meditar nesta palavra. E hoje eu quero basear uma palavra no livro de Hebreus, capítulo 2, o verso 14, que nos diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, igualmente, participou, para que por meio de sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu quero tirar uma lição muito importante desta palavra. Paulo, ele está dizendo, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, né? Os DNA dos filhos são iguais, praticamente são iguais. E Paulo está dizendo assim, deste também ele, o Senhor Jesus, veio aqui, igualmente participou desse sistema de carne e sangue, deste DNA. Jesus veio aqui, participou também dessa natureza de filho. E olha que interessante, para que por meio da sua morte, da morte do Senhor Jesus, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O diabo, Satanás, ele está destruído? Não. Preste atenção que isso aqui é muito forte. Satanás, ele não está destruído. Satanás, o diabo, ele foi vencido lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus venceu ele lá no deserto, venceu ele na cruz, mas tenha em mente que Satanás, ele ainda não está destruído. Ele vai ser destruído muito em breve, quando Jesus voltar. E saiba que esse inimigo de Deus, a Bíblia está dizendo em alguns outros textos bíblicos, que ele tem o poder da morte. Sabe, quando a gente coloca uma moto, um veículo, uma BR, numa estrada, Satanás, ele está à espreita da vida do ser humano, especialmente daquelas pessoas que são importantes para a sociedade, que são maravilhosas para a família, que são importantes. Sabe o que eu entendo desta palavra? Esses acidentes em grandes proporções que ceifa a vida de famílias inteiras ou parte de famílias, acidentes em grande escala, acidentes aéreos, acidentes no mar com grandes navios e passageiros, acidentes terrestres, sabe? O inimigo de Deus, ele está à espreita da vida dos filhos de Deus, e mais uma vez, especialmente aquela vida, aquelas pessoas que são maravilhosas, que são importantes para a sociedade. Não sou eu que estou inventando. Hebreus, quando eu vejo assim grandes acidentes que destrói famílias, que destrói parte das famílias, que destrói vidas, me venha em mente Hebreus capítulo 2,
O verso 14 é muito forte isso daqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, não é? Os filhos não têm participação comum de carne e sangue, os DNA não são o mesmo? Deste também ele, Jesus, igualmente participou dessa natureza de carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo, ele tem o poder da morte. O diabo, ele não está destruído. O diabo, ele está vencido na cruz do Calvário. Paulo, ele está falando desse poder que o Senhor Jesus teve de destruir o que tem o poder da morte. Paulo está dizendo num dia futuro, muito em breve, quando Jesus voltar agora pela segunda vez, aí sim o inimigo será destruído definitivamente e uma vez por todo. Mas antes que Jesus volte, o inimigo está solto, causando acidentes, destruindo vidas, acidente de forma tão misteriosa que às vezes os especialistas não conseguem nem explicar a dinâmica ali daquele acidente. Ali está o dedo do inimigo. A palavra está dizendo, a palavra diz em outros textos que é para a gente ser sóbrio, ser vigilante. O diabo, ele é o nosso adversário, rugindo como leão, procurando alguém para tragar, para devorar. Então, quanto mais a gente colocar a vida da gente nas mãos do Senhor, mais vidas então nós teremos, mais protegidos nós seremos. Quanto mais nós orar, buscar a presença do Senhor nas nossas viagens, viajar com cautela, viajar com sabedoria, com atenção, mais possibilidade a gente tem de ir e vir, de sair e chegar, porque ali nós colocar a vida da gente nas mãos do Senhor, porque o inimigo, ele está aí à espreita da vida dos filhos de Deus. Eu vim aqui te desejar a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, e deixar uma palavra para a nossa reflexão, para nós meditar nesta palavra. E hoje eu quero basear uma palavra no livro de Hebreus, capítulo 2, o verso 14, que nos diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, igualmente, participou, para que por meio de sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu quero tirar uma lição muito importante desta palavra. Paulo, ele está dizendo, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, né? Os DNA dos filhos são iguais, praticamente são iguais. E Paulo está dizendo assim, deste também ele, o Senhor Jesus, veio aqui, igualmente participou desse sistema de carne e sangue, deste DNA. Jesus veio aqui, participou também dessa natureza de filho. E olha que interessante, para que por meio da sua morte, da morte do Senhor Jesus, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O diabo, Satanás, ele está destruído? Não. Preste atenção que isso aqui é muito forte. Satanás, ele não está destruído. Satanás, o diabo, ele foi vencido lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus venceu ele lá no deserto, venceu ele na cruz, mas tenha em mente que Satanás, ele ainda não está destruído. Ele vai ser destruído muito em breve quando Jesus voltar. E saiba que esse inimigo de Deus, a Bíblia está dizendo em alguns outros textos bíblicos, que ele tem o poder da morte. Sabe, quando a gente coloca uma moto, um veículo, uma BR, numa estrada,
Satanás ele está à espreita da vida do ser humano, especialmente daquelas pessoas que são importantes para a sociedade, que são maravilhosas para a família, que são importantes. Sabe o que eu entendo desta palavra? Esses acidentes em grandes proporções que ceifa a vida de famílias inteiras ou parte de famílias, acidentes em grande escala, acidentes aéreos, acidentes no mar com grandes navios de passageiros, acidentes terrestres, sabe? O inimigo de Deus, ele está à espreita da vida dos filhos de Deus, e mais uma vez, especialmente aquela vida, aquelas pessoas que são maravilhosas, que são importantes para a sociedade. Não sou eu que estou inventando. Hebreus, quando eu vejo assim grandes acidentes que destrói famílias, que destrói parte das famílias, que destrói vidas, me venha em mente Hebreus capítulo 2, o verso 14, é muito forte isso daqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, não é? Os filhos não têm participação comum de carne e sangue, os DNA não são o mesmo? Deste também ele, Jesus, igualmente participou dessa natureza de carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo, ele tem o poder da morte. O diabo, ele não está destruído. O diabo, ele está vencido na cruz do Calvário. Paulo, ele está falando desse poder que o Senhor Jesus teve de destruir o que tem o poder da morte. Paulo está dizendo num dia futuro, muito em breve, quando Jesus voltar agora pela segunda vez, aí sim o inimigo será destruído definitivamente e uma vez por todo. Mas antes que Jesus volte, o inimigo está solto, causando acidentes, destruindo vidas, acidentes de forma tão misteriosa que às vezes os especialistas não conseguem nem explicar a dinâmica ali daquele acidente. Ali está o dedo do inimigo. A palavra está dizendo, a palavra diz em outros textos que é para a gente ser sóbrio, ser vigilante. O diabo, ele é o nosso adversário, rugindo como leão, procurando alguém para tragar, para devorar. Então, quanto mais a gente colocar a vida da gente nas mãos do Senhor, mais vidas então nós teremos, mais protegidos nós seremos. Quanto mais nós orar, buscar a presença do Senhor nas nossas viagens, viajar com cautela, viajar com sabedoria, com atenção, mais possibilidade a gente tem de ir e vir, de sair e chegar, porque ali nós colocar a vida da gente nas mãos do Senhor, porque o inimigo, ele está aí à espreita da vida dos filhos de Deus. E aí, tudo bem? Bora estudar a Bíblia? Passando aqui para deixar uma mensagem para a nossa meditação, para a nossa reflexão. E eu estou dizendo, baseado na palavra de Deus, o porquê eu guardo o Santo Sábado. E hoje eu quero me basear no livro do Apocalipse, no capítulo 12 e o verso 17. E aqui eu quero tirar uma lição muito importante, porque eu guardo o Santo Sábado. E diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, Satanás, ele está irado com um grupo de pessoas. E é notório, dentro desta palavra, o porquê que Satanás está irado, qual o motivo, qual o objetivo, o porquê Satanás está irado com esse grupo de pessoas. Ele está irado com esse grupo de pessoas porque esse grupo de pessoas, eles têm um princípio muito importante. Esse grupo de pessoas, eles têm um princípio inegociável, irrevogável.
esse grupo de pessoas, eles não, vamos se dizerem assim, ele não se retrocede, ele não cede quanto aos princípios da palavra de Deus, eles não se retrocede aos princípios estabelecidos por Deus. Satanás, ele está irado com esse grupo de pessoas, porque esses grupos de pessoas, eles baseiam a crença dele na Bíblia, na palavra de Deus. O inimigo de Deus, ele está irado com esse grupo de pessoas, porque essas pessoas, eles têm uma característica muito forte, baseado dentro da Bíblia. Característica essa, a guarda do Santo Sábado, a fé no Senhor Jesus, a salvação no Senhor Jesus e os frutos dessa salvação que essas pessoas têm em Cristo Jesus, os frutos são a obediência dos mandamentos de Deus. Fica notório, fica fácil saber alguém que está salvo, porque alguém que está salvo, os seus frutos são o que mesmo? A obediência aos mandamentos do Senhor. Então, esse grupo de pessoas, eles têm um princípio, eles não negociam, eles não se revogam. É fácil aqui notar, irou-se o dragão aqui é Satanás, contra a mulher aqui é a igreja, e ele foi pelejar com o restante, os que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, é uma minoria, é um restante. Ele está irado com a descendência, um restinho. E o que mesmo que esse grupo faz, o que mesmo que ele faz, o porquê que o inimigo, Satanás, está irado, porque os que guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus estão onde mesmo? Lá no Velho Testamento, especificamente lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3 em diante, o verso 8 até o verso 11, está ali o Santo Sábado. E então o inimigo de Deus, ele está irado com um grupo de pessoas, porque esse grupo de pessoas, eles têm um princípio, eles não se revogam, eles não cedem, eles obedecem esse princípio. E por isso que eu guardo o Santo Sábado, porque o inimigo de Deus, ele está irado com aqueles que têm princípios, com aqueles que guardam os mandamentos de Deus, obedecem os mandamentos de Deus. Porque falar que é salvo em Jesus, isso é fácil. É fácil dizer que tem Jesus. Agora, para dizer que tem Jesus, a prova disso tudo está na obediência. Se não haver obediência, a pessoa pode estar equivocada de que ele está em Jesus. A pessoa pode estar equivocada até mesmo que ele tem salvação. Então, o inimigo de Deus, ele está irado com os que guardam os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus estão lá no Velho Testamento. E os mandamentos de Deus é repetido aqui, em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, o inimigo de Deus, Satanás, ele está irado com esse povinho, cujo o motivo por que o Satanás está irado com esse povinho, com esse restante, é uma minoria, porque eles guardam o Santo Sábado. O Santo Sábado é o único mandamento que prova Deus como Criador. Por isso que eu guardo o Santo Sábado, eu vou continuar guardando, obedecendo, porque eu creio e entendo na Bíblia que o sábado é o quarto mandamento dentro da lei de Deus, e através do Santo Sábado eu posso provar que Deus é o meu Criador. Que o Senhor Jesus nos abençoe de forma toda poderosa, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Olha aí que legal. Tem jeito mais não, hein? Tá 1,5. Tá 1,5, meu filho, aí, ó. Tá 1,5. Já era, meu filho. Já era, ó. Que delícia. E aí, vambora estudar a Bíblia. Passando aqui para deixar uma mensagem. Por que eu guardo o Santo Sábado?
Bom, hoje eu quero me basear a palavra em Apocalipse 14, verso 12, que nos diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, e aqui eu quero tirar uma palavra, o porquê eu guardo o santo sábado. Primeiro, aqui está a perseverança dos santos. Essa primeira parte fala de um grupo de pessoas que são chamados de santos e que são perseverantes. Perseverantes no quê? Perseverantes na guarda em que se diz respeito à mensagem da volta do Senhor Jesus, perseverante no que se diz respeito na guarda do Santo Sábado. Veja, é muito fácil entender essa primeira parte. Aqui está um grupo de pessoas, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E percebe que quando a Bíblia diz que eles guardam os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus está onde? Está lá no Velho Testamento. E dentro do Velho Testamento, nós encontramos o Santo Sábado ali dentro. Então é por isso que eu guardo o Santo Sábado, porque aqui em Apocalipse a gente encontra uma ordem explícita para se guardar o sábado. Quando a Bíblia diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. E dentro dos mandamentos de Deus está o Santo Sábado. E quando aponta que guarda os mandamentos de Deus, você vai lá em Êxodo, no capítulo 20, do verso 8 em diante, ali a gente encontra o mandamento, Deus deixando prescrito para a gente o mandamento da guarda do Santo Sábado. Por isso que eu guardo o sábado. Então, mais uma vez, para ficar gravado na nossa mente, aqui está a perseverança dos santos, um grupo de pessoas, e eles fazem o que mesmo? Eles guardam os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus está lá no Velho Testamento. E dentro do Velho Testamento está o que mesmo lá dentro? O Santo Sábado. E eles têm o que também? Eles têm a fé em Jesus. Por isso que eu guardo o Santo Sábado. Que Deus nos abençoe, que Deus dá para nós um bom dia, que o Espírito Santo de Deus ilumine nossa mente e o nosso coração. Amém? E aí, tudo bem? Passando aqui para dizer o porquê eu guardo, eu observo, eu descanso no Santo Sábado. E tenho usado bases bíblicas da Palavra de Deus para dizer o porquê eu guardo o Santo Sábado. E hoje eu quero usar uma base dentro da história, o porquê eu guardo o Santo Sábado. Um dia, o pai de um dos nossos pastores, Androvando Araújo, o pai dele era muito católico, muito devoto, estudioso da Bíblia. E um dia ele estudando a Bíblia, ele descobre que o dia em que a Bíblia manda para se adorar a Deus é no dia de sábado. E ele ficou encabulado com aquilo, um católico muito devoto e sincero. Então, esse pai desse nosso pastor, Androvando, ele foi até o padre e disse assim: Padre, eu li na Bíblia que o dia em que deve ser guardado é o sábado e nós guardamos o domingo. E então o padre disse para ele: Filho, eu não quero falar nisso daí. E o pai do nosso pastor, que na época o nosso pastor ainda não era pastor, e ele foi para casa. Mas esse senhor, muito sincero, estudou um pouco mais a Bíblia e ele voltou de novo até o padre e disse assim: Padre, o senhor vai me dizer o porquê que nós guardamos o domingo. Eu li na Bíblia, e mostrou os textos bíblicos para o padre. Eu li na Bíblia que o dia em que Deus pede para ser adorado é no sábado. E nós guardamos o domingo. Eu quero que o senhor fale para mim. E o padre disse bem assim para o pai do nosso pastor. Disse assim: Filho, você descobriu a verdade. A verdade
É o sábado, sim, que deve ser guardado. É no sábado, sim, em que Deus pede para ser adorado. E o pai do nosso pastor disse assim: então por que nós guardamos o domingo? E o padre disse bem assim: filho, nós guardamos o domingo por tradição. Foi os líderes que impôs a guarda do domingo. Mas o domingo é uma tradição da igreja. Nós somos tradicionalistas. Nós guardamos o domingo por tradição. Foi os líderes lá atrás que imporam a guarda do domingo. E por isso é que nós guardamos o domingo. Mas, filho, você descobriu a verdade. O dia em que deve ser guardado realmente é o sábado. E então o padre ainda disse assim: filho, vai, se você quiser guardar o sábado, mas não conte nada a isso, não conte nada a ninguém. Vejam bem, então esse pai desse nosso pastor, ele saiu da Igreja Católica. E ele procurou, de fato, a igreja que guarda o sábado. Veja, na história, no ano 321, Constantino Romano, especificamente no ano 313, Constantino Romano, o líder romano, o imperador, nesse ano, ele estabelece a guarda do dia de domingo, que não deve ser guardado mais o sábado. Agora é o domingo, no ano 313. No ano 321, Constantino, ele oficializa decretadamente que é o dia de domingo em que deve de ser guardado. Veja, Deus, a mudança do sábado para o domingo foi feita contra a vontade de Deus. E o domingo é uma marca falsa de Roma. Não foi Deus que fez a mudança do sábado para o domingo. Foi o homem instigado por Satanás que entra na história do cristianismo e faz essa mudança, que faz essa perversão da palavra de Deus. Por isso que eu guardo o sábado, porque eu entendo até mesmo dentro da Bíblia, e ao pesquisar na história, você percebe que foi o homem que entra dentro do cristianismo. A gente percebe que já não é mais o que Deus disse. Deus pediu um cordeiro para Abel e para Caim. Já não foi mais o que Deus disse. Caim levou o que ele quis. Deus pede o sábado. Já não é mais o que Deus disse, é o que o homem diz. E agora, no meio disso tudo, uma multidão de gente está sendo arrastado com essa mentira. E o dia em que deve ser guardado é o domingo. Mas Deus nunca fez essa autorização dessa mudança do sábado para o domingo. E com isso, Satanás está feliz com essa mudança que foi feita. Tirando o sábado, é um mandamento, especialmente mostra Deus como Criador e coloca o domingo, que é uma marca falsa de Roma. Por isso eu guardo o sábado. Eu espero que essa mensagem que eu estou deixando aqui possa abrir os seus olhos para as verdades contidas dentro da Bíblia. Que Deus abençoe você grandemente. E aí, bora estudar a Bíblia? Passando aqui para deixar esta mensagem para nossa reflexão, para nós meditar, para nós pensar o porquê eu guardo o Santo Sábado. E hoje eu estou baseando a palavra de Deus, o porquê eu guardo o Santo Sábado, em Êxodo, no capítulo 31 e o verso 18, que me ensina assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Aqui eu quero tirar uma lição, o porquê eu guardo o sábado. Lá em Gênesis, no capítulo 2, do verso 1, lá, antes do pecado, antes de qualquer nação,
Deus ali estabelece o santo sábado. Deus descansa nesse dia ao terminar a sua obra, como alguém que estava satisfeito da obra que criara. E agora Deus, de forma resumida aqui, Deus tira o seu povo lá do Egito, da escravidão, portanto lá eles não podiam guardar o santo sábado porque eles eram escravos, mas agora Deus, por meio de Moisés, liberta o seu povo. E o povo caminhando agora naquele deserto e eles chegam ali no Monte Sinai. E Deus fala para Moisés, sobe aqui, porque eu vou te dar os 10 mandamentos. E Deus começa então a escrever os 10 mandamentos que nós conhecemos hoje como não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, lembra do sábado para o santificar. 6 dias é para a gente trabalhar, fazer toda a nossa obra, mas não é para nós fazer nada no dia de sábado. O 5º mandamento, honrar o pai e a mãe, não matarás, não adulterarás, né? Não dirás falso testemunho, não cobiçar. São esses os mandamentos que nós conhecemos dentro da palavra de Deus. E ao Deus terminar essa escritura, Deus entregou esses mandamentos para Moisés trazer agora para o povo. E saiba que o nosso caráter, a lei de Deus, ela reflete o caráter maravilhoso de Deus. E vamos se dizerem assim, a nossa conduta de vida, ela é regida por esses mandamentos do Senhor. Honrar pai e mãe, não adulterarás, não matar, não furtar, não dirás falso testemunho, não cobiçar. O nosso caráter, ele é regido por esses mandamentos do Senhor, você entende? E por que eu guardo o sábado? Porque o santo sábado está dentro desses mandamentos, né? O santo sábado, ele é o 4º mandamento dentro da lei de Deus. Então não foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos, não foi o homem, foi Deus. Deus não permitiu que os seus mandamentos fossem escritos por homem. A única parte da Bíblia, que pelo menos até onde eu entendo, que foi Deus que escreveu, quem ditou pessoalmente, foi os 10 mandamentos. Isso é lindo de saber. E mais uma vez, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunhos, tábuas de pedra, escrito pelo dedo de Deus. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus, e esses mandamentos é o que rege o caráter de cada ser humano. Esses mandamentos foi escrito por Deus, e lá dentro está o Santo Sábado. E por isso que eu guardo o Santo Sábado, porque mais uma vez, os mandamentos, os 10 mandamentos, refletem o caráter de Deus, e o caráter de um ser humano, ele é regido, ele é guiado por esses mandamentos do Senhor. Não matar, não roubar, não adulterarás, honrar o pai e mãe, não cobiçar, não dirás falso testemunho. Esses mandamentos é que rege o caráter de um ser humano. Qualquer ausência desses mandamentos, a gente deixa de ter um caráter nobre. A gente deixa de ter um caráter sadio, perfeito, da forma como a sociedade quer, né? Então, por isso que eu guardo o Santo Sábado, porque lá dentro dos 10 mandamentos está o Santo Sábado, né? Assim como eu não posso matar, roubar, adulterar, por aí vai, o sábado está lá dentro também, por isso eu guardo o Santo Sábado. E aí, vamos embora estudar a Bíblia, passando aqui para deixar uma mensagem, por que eu guardo o Santo Sábado? Bom, hoje eu quero me basear a palavra em Apocalipse 14, verso 12, que nos diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, e aqui eu quero tirar uma palavra.
o porquê eu guardo o Santo Sábado. Primeiro, aqui está a perseverança dos santos. Essa primeira parte fala de um grupo de pessoas que são chamados de santos e que são perseverantes. Perseverantes no quê? Perseverantes na guarda em que se diz respeito à mensagem da volta do Senhor Jesus, perseverante no que se diz respeito na guarda do Santo Sábado. Veja, é muito fácil entender essa primeira parte. Aqui está um grupo de pessoas, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E percebe que quando a Bíblia diz que eles guardam os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus estão onde? Está lá no Velho Testamento. E dentro do Velho Testamento, nós encontramos o Santo Sábado ali dentro. Então é por isso que eu guardo o Santo Sábado, porque aqui em Apocalipse a gente encontra uma ordem explícita para se guardar o sábado. Quando a Bíblia diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. E dentro dos mandamentos de Deus está o Santo Sábado. E quando aponta que guarda os mandamentos de Deus, você vai lá em Êxodo, no capítulo 20, do verso 8 em diante, ali a gente encontra o mandamento, Deus deixando prescrito para a gente o mandamento da guarda do Santo Sábado. Por isso que eu guardo o sábado. Então, mais uma vez, para ficar gravado na nossa mente, aqui está a perseverança dos santos, um grupo de pessoas, e eles fazem o que mesmo? Eles guardam os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus está lá no Velho Testamento. E dentro do Velho Testamento está o que mesmo lá dentro? O Santo Sábado. E eles têm o que também? Eles têm a fé em Jesus. Por isso que eu guardo o Santo Sábado. Que Deus nos abençoe, que Deus dá para nós um bom dia, que o Espírito Santo de Deus ilumine nossa mente e o nosso coração. Amém? E aí, bora estudar a Bíblia? Passando aqui para dizer o porquê eu guardo o Santo Sábado. Baseado na Bíblia, eu estou dizendo o porquê eu guardo o Santo Sábado. E hoje eu estou me baseando em Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, nos diz assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O nosso Deus, ele criou todo esse mundo que você vê. E a palavra de Deus está dizendo que no sábado, no dia 7º, ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus descansou não porque estava cansado. Deus descansou no sentido de estar satisfeito da sua obra que como Criador. Então, no 7º dia, eu vejo Deus contemplando a sua obra de criação, da criação. No 7º dia, eu vejo Deus contemplando, descansando da sua obra que como Criador fizera. Agora veja o Filho de Deus, o Senhor Jesus, aqui em Lucas, no capítulo 4, no verso 16. Olha que forte isso daqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, na igreja, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Em Gênesis, no capítulo 2, eu vejo Deus, o Pai, descansando no dia 7º
contemplando a sua obra de criação, a sua obra de como criador. E aqui em Lucas eu vejo o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, descansando e contemplando a sua obra de redenção pela qual ele viera fazer. O Senhor Jesus, para explicar a sua obra de redenção que ele viera fazer por mim e por você, ele escolheu o Santo Sábado, o dia 7º, o Santo Sábado, o 4º mandamento. Por que Jesus não escolheu o dia de domingo? Por que Jesus não foi para a igreja no domingo, numa escola no dia de domingo? Para pregar, para dizer a todas as pessoas, especialmente para nós, que a obra que ele viera fazer, por que Jesus não escolheu num outro dia? Ele escolheu o Santo Sábado para dizer para nós a obra de redenção, de redimir, de resgatar, de curar e libertar. Jesus, ele fez isso no Santo Sábado. Então vamos unir essas duas palavras. Em Gênesis, Deus, o Pai, contemplando a sua obra de Criador. No Novo Testamento, Lucas capítulo 4, verso 16, Jesus, o Filho, contemplando a sua obra de redenção que ele viera fazer por cada um de nós. Isso é maravilhoso. É por isso que eu guardo o Santo Sábado. Eu tenho base bíblica de sobra para dizer o porquê eu guardo o Santo Sábado. Deus, o Criador, me dando o exemplo, descansando da sua obra de Criador. Jesus, o Filho, o meu Salvador, me dando exemplo e dizendo no sábado a obra que o Filho viera fazer, que era de redimir, de resgatar, de libertar. Gente, isso é maravilhoso você saber disso, que o sábado é o dia do Senhor, é o dia de pregar o Evangelho, é o dia de curar, de libertar. O sábado é o 4º mandamento dentro da lei do Senhor. Oh, meu Deus, isso é maravilhoso você saber disso. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você que Deus, o Pai, contempla a sua obra de Criador. E o Filho, no Novo Testamento, contempla no sábado a sua obra de redenção que ele viera fazer. Olha o verso 18, Lucas 4:18, Jesus entra no sábado e começa a pregar, escolheu esse dia, porque é um dia maravilhoso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus, ele fala essa obra de redenção no sábado, no 4º mandamento, porque é o dia de se estar na igreja para pregar, evangelizar, curar, fazer visita e um monte de coisas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe você de forma toda poderosa. E aí, bora estudar a Bíblia, passando aqui para dizer o porquê eu guardo o Santo Sábado. Baseado na Bíblia, eu estou dizendo o porquê eu guardo o Santo Sábado. E hoje eu estou me baseando em Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, nos diz assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O nosso Deus, ele criou todo esse mundo que você vê. E a palavra de Deus está dizendo que no sábado, no dia 7º, ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus descansou não porque estava cansado. Deus descansou no sentido de estar satisfeito da sua obra que como Criador.
Então, no sétimo dia, eu vejo Deus contemplando a sua obra de criação, da criação. No sétimo dia, eu vejo Deus contemplando, descansando da sua obra que, como Criador, fizera. Agora, veja o Filho de Deus, o Senhor Jesus, aqui em Lucas, no capítulo 4, no verso 16. Olha que forte isso daqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, na igreja, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração, dar vista aos cegos, para pôr em liberdades os oprimidos. Em Gênesis, no capítulo 2, eu vejo Deus, o Pai, descansando no dia sétimo, contemplando a sua obra de criação, a sua obra de como Criador. E aqui em Lucas, eu vejo o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, descansando e contemplando a sua obra de redenção, pela qual ele viera fazer. O Senhor Jesus, para explicar a sua obra de redenção que ele viera fazer por mim e por você, ele escolheu o Santo Sábado, o dia sétimo, o Santo Sábado, o quarto mandamento. Por que Jesus não escolheu o dia de domingo? Por que Jesus não foi para a igreja no domingo, numa escola no dia de domingo? Para pregar, para dizer a todas as pessoas, especialmente para nós, que a obra que ele viera fazer. Por que Jesus não escolheu num outro dia? Ele escolheu o Santo Sábado para dizer para nós a obra de redenção, de redimir, de resgatar, de curar e libertar. Jesus, ele fez isso no Santo Sábado. Então vamos unir essas duas palavras. Em Gênesis, Deus, o Pai, contemplando a sua obra de Criador. No Novo Testamento, Lucas capítulo 4, verso 16, Jesus, o Filho, contemplando a sua obra de redenção que ele viera fazer por cada um de nós. Isso é maravilhoso. É por isso que eu guardo o Santo Sábado. Eu tenho base bíblica de sobra para dizer o porquê eu guardo o Santo Sábado. Deus, o Criador, me dando o exemplo, descansando da sua obra de Criador. Jesus, o Filho, o meu Salvador, me dando exemplo e dizendo no sábado a obra que o Filho viera fazer, que era de redimir, de resgatar, de libertar. Gente, isso é maravilhoso você saber disso, que o sábado é o dia do Senhor, é o dia de pregar o Evangelho, é o dia de curar, de libertar. O sábado é o quarto mandamento dentro da lei do Senhor. Oh, meu Deus, isso é maravilhoso você saber disso. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você que Deus, o Pai, contempla a sua obra de Criador. E o Filho, no Novo Testamento, contempla no sábado a sua obra de redenção que ele viera fazer. Olha o verso 18, Lucas 4:18, Jesus entra no sábado e começa a pregar, escolheu esse dia, porque é um dia maravilhoso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus, ele fala essa obra de redenção no sábado, no quarto mandamento, porque é o dia de se estar na igreja,
para pregar, evangelizar, curar, fazer visita e um monte de coisas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe você de forma toda poderosa. E aí, tudo bem? Passando aqui para dizer o porquê eu guardo, eu observo, eu descanso no Santo Sábado. E tenho usado bases bíblicas da Palavra de Deus para dizer o porquê eu guardo o Santo Sábado. E hoje eu quero usar uma base dentro da história, o porquê eu guardo o Santo Sábado. Um dia, o pai de um dos nossos pastores, Androvando Araújo, o pai dele era muito católico, muito devoto, estudioso da Bíblia. E um dia ele estudando a Bíblia, ele descobre que o dia em que a Bíblia manda para se adorar a Deus é no dia de sábado. E ele ficou encabulado com aquilo, um católico muito devoto e sincero. Então, esse pai desse nosso pastor, Androvando, ele foi até o padre e disse assim: Padre, eu li na Bíblia que o dia em que deve ser guardado é o sábado e nós guardamos o domingo. E então o padre disse para ele: Filho, eu não quero falar nisso daí. E o pai do nosso pastor, que na época o nosso pastor ainda não era pastor, e ele foi para casa. Mas esse senhor, muito sincero, estudou um pouco mais a Bíblia e ele voltou de novo até o padre e disse assim: Padre, o senhor vai me dizer o porquê que nós guardamos o domingo. Eu li na Bíblia, e mostrou os textos bíblicos para o padre. Eu li na Bíblia que o dia em que Deus pede para ser adorado é no sábado. E nós guardamos o domingo. Eu quero que o senhor fale para mim. E o padre disse bem assim para o pai do nosso pastor. Disse assim: Filho, você descobriu a verdade. A verdade é o sábado, sim, que deve ser guardado. É no sábado, sim, em que Deus pede para ser adorado. E o pai do nosso pastor disse assim: então por que nós guardamos o domingo? E o padre disse bem assim: filho, nós guardamos o domingo por tradição. Foi os líderes que impôs a guarda do domingo. Mas o domingo é uma tradição da igreja. Nós somos tradicionalistas. Nós guardamos o domingo por tradição. Foi os líderes lá atrás que imporam a guarda do domingo. E por isso é que nós guardamos o domingo. Mas, filho, você descobriu a verdade. O dia em que deve ser guardado realmente é o sábado. E então o padre ainda disse assim: filho, vai, se você quiser guardar o sábado, mas não conte nada a isso, não conte nada a ninguém. Vejam bem, então esse pai desse nosso pastor, ele saiu da igreja católica. E ele procurou, de fato, a igreja que guarda o sábado. Veja, na história, no ano 321, Constantino Romano, especificamente no ano 313, Constantino Romano, o líder romano, o imperador, nesse ano, ele estabelece a guarda do dia de domingo, que não deve ser guardado mais o sábado. Agora é o domingo, no ano 313. No ano 321, Constantino, ele oficializa decretadamente que é o dia de domingo em que deve de ser guardado. Veja, Deus, a mudança do sábado para o domingo foi feita contra a vontade de Deus. E o domingo é uma marca falsa de Roma. Não foi Deus que fez a mudança do sábado para o domingo. Foi o homem instigado por Satanás que entra na história do cristianismo e faz essa mudança, que faz essa perversão da palavra de Deus. Por isso que eu guardo o sábado, porque eu entendo até mesmo dentro da Bíblia, e ao pesquisar na história,
você percebe que foi o homem que entra dentro do cristianismo. A gente percebe que já não é mais o que Deus disse. Deus pediu um cordeiro para Abel e para Caim. Já não foi mais o que Deus disse. Caim levou o que ele quis. Deus pede o sábado. Já não é mais o que Deus disse, é o que o homem diz. E agora, no meio disso tudo, uma multidão de gente está sendo arrastado com essa mentira. E o dia em que deve ser guardado é o domingo. Mas Deus nunca fez essa autorização dessa mudança do sábado para o domingo. E com isso, Satanás está feliz com essa mudança que foi feita. Tirando o sábado, é um mandamento, especialmente mostra Deus como Criador e coloca o domingo, que é uma marca falsa de Roma. Por isso eu guardo o sábado. Eu espero que essa mensagem que eu estou deixando aqui possa abrir os seus olhos para as verdades contidas dentro da Bíblia. Que Deus abençoe você grandemente.